celebração porque nós estamos iniciando nossos estudos de quarta-feira, amém? Amém, glória a Deus. Deus tem a acrescentar em nossas vidas, porque nós estamos aqui tendo nossa porção diária no meio da semana, amém? Amém. E que isso seja bênção para nós essa noite. Que os irmãos abram em nome de Jesus, no livro de Apocalipse. Durante 7 quartas-feiras nós iremos falar sobre as igrejas do Apocalipse, amém? Aleluia, glória a Deus. Obrigado. João, ele estava preso, ele estava em exílio na ilha de Patmos, que se localiza hoje na atual Grécia. E lá não tinha biblioteca, não tinha nada, porque lá é uma ilha pequeníssima que tem enormes depósitos de granito, não nasce nada lá. Ele não tinha acesso a livro, ele não tinha nada. Porém, ele diz que no dia do Senhor, ou seja, no domingo, ele teve uma visão. E não foi aquele Jesus do qual ele andou por 3 anos e meio, mas era o Senhor glorificado. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1. Amém? Amém. A partir do versículo 9. Tanto Jesus glorificado quanto as igrejas, as cartas das igrejas, são prólogos do livro do Apocalipse. Apocalipse nós temos estudado aqui na escola dominical, que é o estudo sobre as últimas coisas. E nós hoje faremos perguntas a nós mesmos. Se a igreja de Efésios, se a pergunta que o senhor faz à igreja de Efésios, ele não tem feito a nós hoje. E por quê? Essa pergunta tem sido relevante a nós, porque o livro do Apocalipse ele é escrito em linguagem simbólica, mas a localização das igrejas e os problemas, eles não eram simbólicos, eles eram reais, eles eram atuais. Então vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte: eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E foi arrebatado espírito no dia do Senhor, ou seja, no domingo, e ouvi detrás de mim a grande voz, como uma trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o em um livro, e envia-os a 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. As cartas você vai escrever endereçada a determinadas localidades, mas escreve num livro. O que isso tem a dizer para nós? Que o que ocorria na outra igreja seria de conhecimento das demais. Primeiro ponto, escreve para quê? Para guardar para a posteridade, para não ser telefone sem fio. Escreve para a posteridade, amém? Pode mostrar o mapa, por gentileza? Os irmãos estão vendo aqui, é a Grécia e essa aqui é a Turquia moderna. Nenhuma dessas cidades hoje, todas elas estão em ruínas. Mas existe registro arqueológico. E essa aqui era uma famosa trilha de tal forma que a ordem de entrega do mensageiro era essa mesmo. A mensagem saiu de Patmos e ia para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porque no mundo romano a integração entre as colônias era através de estradas. Pode passar? Próximo slide. Vamos prosseguir, vamos falar sobre o Jesus glorificado. Vamos voltar lá ao versículo 4. 1:4, tá? Perdão. Versículo 12.
Ele falou que ele escreve num livro, e nesse livro está contido o quê? As 7 cartas. E diz lá no versículo 12: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi os 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Essa referência a gente vê também nos textos de Daniel. Ele fala do filho do homem, vestido com uma veste talá e com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha nas suas destas 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Próximo slide, por favor. Então veio o Senhor glorificado, amém? Jesus veio como homem, padeceu como homem, mas João viu Jesus glorificado. E apesar, a despeito da distância geográfica, o Jesus está falando: eu sou o Senhor da igreja, amém? Eu estou ciente de tudo que está acontecendo. Então a gente falou lá no início que as igrejas eram numa localização geográfica real, num tempo real, com problemas reais. Isso leva a gente a meditar o seguinte: se os locais e os contextos não são simbólicos, como todo o livro do Apocalipse, qual a importância das cartas para o leitor de hoje? Existe uma corrente escatológica chamada preterismo. O que diz o preterismo? Que o Apocalipse ele foi escrito para os cristãos que estavam sofrendo perseguição em Roma. Na verdade, o anticristo era o Império Romano. Só que quando a gente se aprofunda no estudo do Apocalipse, a gente vê que as coisas são bem maiores. E o ápice do acontecimento vai ser o quê? O retorno glorioso de Jesus. Aleluia. Até o momento que nós estamos aqui é porque o retorno glorioso de Jesus não aconteceu. Então a teoria preterista ela cai por terra. Então, voltando à pergunta, se os locais e os contextos não são simbólicos, qual a importância das cartas para o leitor de hoje? Vamos voltar lá para Apocalipse 1:19. Que diz o seguinte: escreve as coisas que tens vistos, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O que Jesus está falando para João? Que para você entender a revelação, você tem que estar atento não somente ao presente, você tem que estar com um olho no passado, mas com um vislumbre no futuro. A nossa tribulação aqui presente, ela é doída, mas ela vai passar porque a gente vislumbra um futuro glorioso, amém? Mas ele fala que se a gente quiser aprender na mensagem, a gente tem que olhar para o passado. Lembra que eu falei? Qual é a relevância das igrejas? Você tem que olhar para o passado. O que o Senhor falou no passado? Amém? Segunda razão por qual a mensagem às igrejas ainda é relevante: o uso do termo aquele que vencer. As promessas do Senhor são para todo mundo? Não, é para aquele que vencer. É como se eu estivesse expressando o verbo no subjuntivo. Se você vencer, o que é? Todas as provações que a igreja vai passar. E o Senhor colocou essas 7 igrejas como modelo para nós hoje. Amém? Amém. Por que você tem que olhar para o passado também? Porque no Apocalipse tem 404 versículos que revelam 500 alusões ao Antigo Testamento. O que eu aprendo com isso? A Bíblia é um conjunto de livros, mas ela é uma mensagem só, com uma inspiração única que é divina. Amém? O teólogo liberal vai falar que não. Cada livro, isso aqui não é revelação, isso aqui é produto, cada um é produto de um autor, mas o Senhor está falando que a Bíblia é um livro só. Amém? Escrito ao longo de séculos. E fala
500 alusões ao Antigo Testamento. Então quer dizer que a Bíblia ela é escatológica de Gênesis a Apocalipse. Amém? Você quer estudar escatologia? Estuda a saída do povo de Israel do Egito, que vai ter dicas ali. Estuda Noé. A Bíblia ela é escatológica de início ao fim. Amém? Próximo. Aqui nós vamos para o ponto central de hoje, dessa noite, que é: escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Antigamente não tinha templos, tá, gente? A igreja era uma série de casas, eram células, se a gente for passar para o dia de hoje, eram células das quais comunidades se reuniam e interagiam entre si. Então escreve para o líder daquela localidade. Vamos lá partir para o capítulo 2 de Apocalipse. Quem foi o remetente dessas cartas? Quem foi que enviou essas cartas? Foi João? João sabia do que estava acontecendo em cada igreja? Ele estava preso em Pátimos? Não. Quem foi o remetente? Foi o Senhor da igreja. Quem é o Senhor da igreja? É Jesus. Eu sei as tuas obras. João sabia de alguma coisa? Não, mas o Senhor da igreja sabe, amém? O Senhor sabe do problema que você está passando. O Senhor sabe das suas orações que você tem feito em secreto. Porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é seu Senhor, amém? Às vezes você está sorrindo aqui para fora, mas por dentro, só Deus sabe como é que você está. E o nosso Deus, Ele escrutina corações, amém? Próximo slide, por favor. Não, esse mesmo. Alguém pode ler Apocalipse 2, no que tange a igreja de Éfeso? Versículo 2, a carta de Éfeso. Pode ler? Pode ler alguém. Versículo 2. Do 2 em diante, a carta toda para Éfeso, o nosso tema. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se consideram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens contudo ao teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda que o Espírito declara às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Primeiro o Senhor faz um elogio / diagnóstico. Vocês são assim. Depois ele faz as críticas. Somente 2 igrejas não tem crítica nenhuma. E tem igreja também que não teve elogio nenhum. Ele faz a recomendação para sanar o mal. E depois ele fala ao que vencer, o resultado dessa busca. Mas como a gente está indo por parte na nossa igreja hoje, Éfeso, o que a gente pode aprender dos elogios? Eles eram as pessoas que rejeitavam o mal, perseveravam e eram pacientes nas provações, zelavam pela ortodoxia. O que é ortodoxia? É a fé correta. Não é a fé correta, foi o que os apóstolos nos disseram. E odiava as obras dos nicolaítas. O que os nicolaítas diziam? Olha, o que você faz no corpo fica. Então você pode se prostituir nas festas rituais, você pode comer das coisas sacrificadas, que não tem problema. O que importa é o seu coração.
Isso tem acontecido hoje ou não tem? Contudo, eu fiquei muito intrigado do que seria esse primeiro amor. E depois que a gente faz teologia, a gente se esbarra numa coisa chamada exegese, que é a busca pelo que os antigos leitores entenderam desse texto. Então você tem que ir lá para o grego, porque o original está no grego. Ah, irmão, por que você está falando isso? Por exemplo, quem é pai e mãe aqui? O que você sente pelo seu filho? Amor. Tá. Mas quem é casado aqui? O que você sente pelo seu cônjuge? Amor. Então o rótulo do sentimento em português é amor. Só que quando vai para a prática, o seu filho pergunta: mãe, você gosta mais de quem? De mim ou de papai? O que todo mundo responde, quase programado? Querido, são amores diferentes. Então quando você vai para o grego, ele fala que o ágape, ele fala de um determinado tipo de amor. Tem o fileu, que é eu te amo, até a página 2. Quando o bicho pegar, foi o amor de Pedro. Pedro, ele fala, eu te amo, Jesus, eu não vou deixar ninguém te matar. Quando veio os exércitos e levaram Jesus, qual foi a primeira coisa? Eu te amo, até a página 2. Só que Deus transformou o amor de Pedro de tal maneira que Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. O amor dele foi aperfeiçoado de tal maneira que, de fato, ele encontrou o amor ágape, o amor sacrificial. Então, quando eu fui por grego, olha só que forte, como é que muda o sentido da frase. O amor teu, o primeiro, abandonaste. O que ele está falando para a igreja? Você me ama? Você me ama. Mas eu não quero esse amor. Eu quero aquele amor. Eu quero aquele amor. E a igreja de Éfeso era uma igreja fantástica, porque foi uma igreja levantada por Paulo, pastoreada por Timóteo, e a tradição diz que João escreveu o seu evangelho morando em Éfeso, ou seja, e diz a tradição também que Maria, mãe de Jesus, terminou seus dias em Éfeso. Uau! Visão do reino em Éfeso. Quem são os membros? João, filho de Zebedeu, discípulo de Jesus, Timóteo, discípulo de Paulo, e Maria, mãe de Jesus. Eles eram uma igreja que zelava pela ortodoxia, pela fé correta. Vinha falso profeta? Não, acabou aqui, você não tem lugar aqui, porque a gente zela pela fé correta. Mas, no entanto, o amor que eles tinham não era perfeito. Nós vamos hoje explorar a questão do amor perfeito. Que amor perfeito seria esse? Então a leitura sugere que não eram cristãos de primeira geração, não eram novos convertidos. Ele olhava para trás, meu pai foi crente, minha mãe foi crente. Então não era uma igreja de novos convertidos, já era uma igreja que já tinha uma tradição instaurada. Isso é um recado para nós, sim ou não? Tem gente que pensa que vínculo com a igreja é CLT, mas não é. Próximo slide, por favor. O remédio, voltar às primeiras obras. Você tem que olhar para você. Você tem que fazer um autoexame. A gente sempre fala isso na ceia, né? Examine-se por a si mesmo, não é isso? Caso não, o próprio Jesus moveria do seu lugar o seu candeeiro. O que ele está falando aqui? Vocês vão fazer eventos, vocês vão fazer baita cultos, mas eu não vou estar, a minha glória não vai se manifestar aqui, porque o amor de vocês é imperfeito. Próximo slide. Antes de responder essa questão, eu vou dar um subsídio de texto para vocês. Eu quero que vocês abram lá em Lucas
É uma história bem conhecida de todos. Lucas, capítulo 15. É do 11 ao 29, 11 ao 32, mas eu quero que alguém leia para mim Lucas 15, 29. Leia em voz alta para que toda a igreja entenda, por favor. Pode ler. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Pode prosseguir. Vindo, porém, teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matastes um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Glória. O que o senhor falava? Vocês trabalham muito, não trabalham? Mas qual foi a primeira alegação do filho mais velho? Eu me mato de trabalhar aqui nessa fazenda. E você está celebrando uma festa com uma pessoa que não vale nada. Ou seja, o filho, ele estava se prevalecendo dos seus próprios méritos, mas ele não era capaz de armar o seu próprio irmão. Quando eu sou uma pessoa religiosa, eu uso as pessoas não como um fim do amor de Deus, eu uso as pessoas como um meio. Quando eu não amo a Deus, eu passo por cima de pessoas. Eu passo a não amar a pessoa como uma pessoa a quem Deus quer bem. Eu passo a lutar pelo bem da instituição. Isso é muito sério. Eu posso ter uma doutrina rígida, eu posso ter uma palavra de qualidade, mas se eu não tiver amor pelo meu próximo, disso não vai valer nada. Oh, aleluia! Então, já que a gente tem um subsídio teológico agora, que seria esse amor, eu venho pedir a opinião de vocês antes da gente encerrar esse estudo. É possível fazer o certo com a motivação errada? Eu quero que vocês discutam comigo agora, me deem feedback. Gabriel. Então, eu acredito que sim, porque em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai falar que se eu falasse todos os bons, se eu tivesse todos os bons, falasse todos os amigos, e se eu não tivesse amor de nada, valeria. Então, assim, é possível, às vezes, a gente tá ministrando e o cara está em pecado. O cara está no culto, ele está pregando, ele está louvando, ele está em pecado. Mas ele está fazendo de forma errada, mas de forma certa. Porque Deus ensina as coisas ao longo para você, sabe? Então, às vezes, mesmo eu sendo humano, Deus não ama. O que mais teria? Quem mais teria algo a dizer? O que é melhor na vida? Você ser útil ou você ser amado? A parábola do filho pródigo fala sobre que é muito melhor você ser amado do que ser simplesmente útil. E às vezes a gente cai nessa esparrela dentro da casa de Deus. Eu faço 1001 utilidade. Nossa, como Deus me ama. Mas Deus está te chamando para a mesa o tempo todo, mas você está se cansando. Porque o filho mais velho foi chamado: vem para a mesa do pai. Não, eu estou trabalhando e eu tenho os meus méritos. Você não está olhando como é que eu trabalho para o Senhor? E quando na verdade Deus estava celebrando porque um filho havia morrido e havia ressurgido, mas ele estava, a razão de ser dele era trabalhar, ele não conseguia sentar na mesa do Pai, ele não conseguia sentir o amor do Pai. E Deus não quer que nós nos sintamos somente úteis, mas Ele quer que nós nos sintamos amados. Aleluia! Glória a Deus. Porque a partir do momento que tudo você faz por mérito, o amor do Pai não está em você. E a partir do momento que eu não tenho experiência com o amor, eu deixo de amar. E aqui está dizendo que uma das razões são seus muitos trabalhos. Você está lidando com gente tão difícil, você está vendo tanta iniquidade, que você, para se proteger, você está deixando de amar.
Tem pertinência que eu estou falando, sim ou não? Você, para se preservar, e o amor ágape é o amor incondicional sacrificial. Eu sei que aquela pessoa não vale nada, está enchendo o corpo de cachaça. Mas o amor sacrificial, eu vou dar o tempo, vou dar a minha paciência. E não é só um camarada que enche o corpo, não. É com o meu irmão dentro da igreja. Suportar o outro é fácil? Não. Então o amor ágape entra aí, o amor sacrificial. Eu vou dar algo de mim. Vai ser o meu calar a boca, ou na verdade estou com vontade de responder à altura. Então, uma pergunta: você faz tudo certinho conforme o protocolo, mas será que tem sido para a glória de Deus? Será que você ama a Deus de verdade ou você ama a religião? Sabia que é possível amar a religião? Essa é a pergunta que eu faço, é a pergunta retórica. Você vai perguntar para Deus e Deus vai te responder. Mas ele fala as coisas que viste. Você tem que olhar para o passado, analisar o presente para vislumbrar o futuro. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé antes de passar para o próximo período? Essa palavra falou com você? Amém. Então vamos entregar o nosso amor a Deus, amém? Aleluia, Jesus. Que aquilo que tem impedido a gente oferecer um amor perfeito que venha cair por terra e que cada um faça o exame aqui, amém? Senhor Jesus, agradeço pelas suas muitas misericórdias. Obrigado porque o Senhor continua falando com o seu povo. Aleluia. Senhor, as suas promessas são com o seu povo. Glória. As cartas às igrejas eram um prólogo daquilo que há de acontecer. Então o Senhor já está avisando para o seu povo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que ama e o Senhor repreende a quem ama. Senhor, nós declaramos que o Senhor é o Senhor dessa igreja. O Senhor é o Senhor de cada um de nós. Aleluia. O Senhor vem edificar em nós um amor ágape, Pai. E que a gente venha em nome de Jesus a ser uma lâmpada nessa cidade. Que a gente venha ser uma lâmpada nesse país. E que a gente venha ser uma lâmpada onde quer que a gente vá. Aleluia. Pai, nós entregamos essa palavra, esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.